Você que está com a gente aí pelo Facebook, já vai colocando seu nomezinho, lugar que você é, de onde você é, amém? A gente vai começar a aula, então, para você que deseja entender um pouquinho sobre a questão de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo, por que Paulo mandou as mulheres ficarem caladas, qual que é o contexto, é uma doutrina, é um conceito geral, Paulo realmente era contra o ministério feminino, então a gente vai ver tudo isso agora, tá bom? Então já vai aumentando um pouquinho aí o volume do seu celular, do seu notebook, o aparelho que você estiver me assistindo aí, vai aumentando o volume, põe um fone para a gente poder entrar nesse texto, tá bom? Irmã Si, Deus te abençoe. Estamos aí devendo a nossa pedalada, né? Eita glória, Deus abençoe, tá bom? O pessoal ali da irmã Márcia, irmão Cláudio, a família querida, paz, Deus abençoe. Gente, pega a Bíblia, tá bom? Você que gosta de fazer anotações, vamos anotar. Nós estamos usando 3 ferramentas aqui de onde estamos extraindo um pouco do nosso estudo, tá? Eu uso para isso, para esse estudo, a Santa Bíblia Bereana, pessoal aqui do Insta, ela é a Bíblia do Dr. Alderi, tá bom? É uma Bíblia fantástica também, com estudo excepcional para a mulher. Estou fazendo uso, com permissão do teólogo Everton Edivaldo, do livro dele, As Bases Bíblicas do Pastorado Feminino. Você encontra ele aí no Instagram. Também vou extrair hoje alguma coisa desse livro fantástico, Por que não elas? Tá bom? Além dessas 3 ferramentas de trabalho aqui que eu estou usando nesse estudo, claro, obviamente, também faço uso de todos os estudos, leitura bíblica, de todo o tempo de cristã que eu tenho, dos cursos de teologia e outros cursos que nós já fizemos também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Depois eu vou pegar também o vídeo do Face, vou colocar lá no canal do YouTube, para que as aulas fiquem em sequência, tá bom? A gente tem lá no canal do YouTube aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5 e aula 6. Todas elas falando sobre a mulher e o ministério, tá bom? Então você que não é inscrito ainda no meu canal, você pode se inscrever e me ajudar, né? Nós precisamos chegar em 1000 inscritos no canal do YouTube para a gente conseguir liberar algumas coisas no canal, como, por exemplo, fazer live direto do celular sem uso de aplicativo. Então, essa é uma das vantagens que nós vamos receber, tá bom? Maravilha? O pessoal do Instagram tá aí? Quem tá aí? O pessoal tá aí? A Beri disse que parece que o Instagram caiu, né? Então, vamos verificar se o Instagram tá online. Eu acho que tá online. O pessoal tá ali, tá online, né? Então, vamos começar. Vamos lá. Primeiro lugar, você precisa pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, tá? Já abra ela lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Também já deixa aí 1 Coríntios, capítulo 11. Eu preciso que vocês façam anotações e já vão colocando para mim aí nos comentários, tanto do Facebook quanto do Instagram, para o pessoal ir pegando as referências, ok? Fazendo uma retrospectiva para quem está chegando hoje, de tudo que nós já vimos e do quadro geral da história, nós aprendemos e estudamos que no princípio Deus criou o homem e a mulher, ok? Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. O modelo ideal de Deus era que tanto Adão quanto Eva fossem líderes, governantes da criação. Por favor, você que não pegou as outras aulas, confira isso em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 1, onde eles recebem
a mesma bênção, homem e mulher. Isso é muito importante ficar definido. No entanto, após a queda, a submissão ao homem é atribuída a Eva como uma punição do seu pecado, como castigo pelo seu pecado. A partir de então, vimos que toda a narrativa bíblica verotestamentária é construída sobre essa realidade, incluindo as eras dos patriarcas, dos juízes e reis de Israel. É importante você conferir lá no meu canal do YouTube a aula 1, a aula 2, a aula 3 e a aula 4, onde nós explicamos detalhadamente este assunto. Então nós percebemos que em todas as épocas e conforme os anos se passavam, os séculos e as gerações, Deus sempre proveu um meio para que as mulheres estivessem envolvidas na liderança, tanto na liderança religiosa quanto na liderança política, demonstrando com isso que mesmo em meio à cultura patriarcal havia um propósito de Deus com as mulheres. Ele contava com as mulheres para cuidar do seu povo. É nos dias de Jesus, como nós vimos na aula passada, que isso começa a ser mudado, não totalmente, mas Jesus começa a trabalhar em prol da mulher para que esse estigma da mulher castigada começasse a ser mudado. E nós vimos na aula passada como que Jesus lidou com as mulheres no seu tempo. Então é muito importante você entrar no meu canal do YouTube e conferir a aula 6, tá bom? A igreja, ela vai nascer no espaço-tempo em Atos capítulo 2. A princípio, os apóstolos ganharam proeminência no ensino e na liderança da igreja. Mas já em Atos, o apóstolo Pedro reafirmou a promessa de Joel capítulo 2, que fala que o Espírito Santo seria derramado com abundância sobre homens e mulheres de forma indiscriminada, sendo habilitados para servirem à igreja e ao mundo. Amém? Então a gente fala sobre isso em detalhes na aula 6, é só você entrar lá no meu canal do YouTube, tá bom? Gente, houve luz aqui. Eita glória! Vocês não sentiram que ficou mais claro as coisas aí? Amém? Então esse é um resuminho para você que está pegando a aula hoje pela primeira vez, entender um pouquinho sobre o que nós estamos falando. Mais uma vez eu repito, Deus não aprova, a Bíblia não tem aprovação, nem para machismo e nem para o feminismo. Não existe uma guerra dos sexos, uma guerra entre homem e mulher, entre macho e fêmea. Nós aprendemos na aula 1, na aula 2, na aula 3, na aula 4, que o propósito de Deus, na origem da criação do homem e da mulher, é de igualdade. Homem e mulher são iguais diante do Senhor, receberam a mesma bênção, a mesma autoridade e o mesmo governo. O que existe é, dentro do matrimônio, dentro do casamento, existe a autoridade do homem como o cabeça, como o guia, como que dá a direção. Porém, dentro do matrimônio, não existe biblicamente um mandar no outro, porque exercer a autoridade não é mandar, não é quem manda, é quem morre, é quem se entrega, é quem é responsável pelo cuidado, pelo trato, pelo zelo, não é? Pela manutenção, pela entrega a Deus, como Efésios capítulo 5 trata. E no final destas aulas, nós vamos falar um pouquinho sobre matrimônio e sobre Efésios capítulo 5, tá bem? Na aula de hoje, antes que a gente veja o conceito das mulheres na igreja primitiva, nós já vimos as mulheres no tempo de Jesus e vamos ver as mulheres
na igreja primitiva. Vamos dar uma boa pincelada sobre isso, mas já para começarmos a falar sobre as mulheres na igreja primitiva, no Novo Testamento, eu quero parar com você para meditar um pouquinho em 1 Coríntios capítulo 14 e o verso 34. Anotem aí, por favor. 1 Coríntios capítulo 14 e o verso 34. Vamos lá fazer leitura? Pegou a Bíblia aí? Vamos ler Bíblia, tá bom? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14 e o verso 34. E vossas mulheres estejam caladas nas congregações, porque não lhes é permitido falar, senão que estejam sujeitas, como também ordena a lei. Preste atenção, destaque a palavra lei, como também ordena a lei. Ok? E se algo querem aprender, perguntem em casa a seu esposo, porque é indecoroso que as mulheres falem na igreja. Ok? 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34, verso 35. Agora vamos lá. Se nós pegarmos esses versículos, esses dois versículos, mais precisamente o versículo 34, e nós isolarmos este versículo, tirarmos este versículo do contexto do capítulo 14, obviamente que o nosso entendimento direto seria: a mulher não pode falar na igreja, porque o apóstolo Paulo mandou, ensinou e ordenou que a mulher não fale na igreja. Certo? Correto até aí? Maravilha. Porém, a primeira coisa que nós devemos saber para estudarmos os textos bíblicos é que texto sem contexto, ele é um pretexto para uma grande heresia, para achismos e para uma teologia muito fraca e sem respaldo hermenêutico e exegético. Então, se eu quero estudar as Escrituras, eu jamais posso cometer este erro de interpretar um versículo de forma isolada. Então anote aí, por favor, não se interpreta versículos bíblicos de forma isolada. É necessário, é prudente, é totalmente importante você pegar contexto, ou seja, leia todo o capítulo, se necessário leia os capítulos anteriores, se necessário leia todo o livro, e necessário é ter referências do texto que você está lendo. Então, interpretações isoladas são heresias, com certeza, na boca daquele que se propõe a interpretar as Escrituras Sagradas. Porém, Deus seria injusto com as mulheres? Pois Paulo afirma: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. O que será que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Do que será que Paulo está tratando aqui? Paulo está, conforme muitos afirmam, expressando um conceito absoluto ou um fato relativo, com o objetivo de corrigir um erro específico da igreja de Corinto?
eu lhe faço essa pergunta. Muitos na nossa liderança contemporânea consideram que Paulo está aqui lançando, expressando um conceito absoluto. A mulher tem que ficar calada porque Paulo mandou. Será? É o que nós vamos ver a partir de agora. Preste atenção comigo. Se Paulo, ao afirmar que as mulheres tinham de ficar caladas na igreja, estivesse expondo um conceito absoluto, estaria indo contra uma revelação que o Espírito Santo deu por intermédio do profeta Joel. Pois Joel profetizou e Pedro lembrou esta profecia nos dias do Pentecostes, dizendo: e acontecerá, depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Preste atenção, não é só sobre homens, é sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Perceba, vossos filhos e filhas, sexo masculino e feminino, profetizarão. Até sobre os servos e sobre as servas, olha aí, masculino e feminino, até sobre servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E o apóstolo Pedro, ele lembra esta promessa e ele traz no seu discurso em Atos capítulo 2, quando ele, cheio do Espírito Santo, relembra as pessoas que ali estavam, que o que estava acontecendo ali era semelhante ao que Joel havia profetizado. Agora eu lhe pergunto, por que é que Jesus prometeu a descida do Espírito Santo? O que é que diz Atos capítulo 1 e o verso 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. O que é ser testemunha? Senão ser um enviado a anunciar as boas novas da salvação e do reino de Cristo Jesus. Se, para fazer isso, todos precisavam estar cheios do Espírito Santo, e se o Espírito Santo foi derramado sobre homens e mulheres, logo, as mulheres também estão autorizadas ao ministério apostólico, ao ministério evangelístico, ao ministério de mestres, ao ministério profético e ao ministério de pastoras. Porque ministério não tem um sobre o outro. Ministério é um do lado do outro para servir em benefício coletivo e comum do corpo que é a igreja do Senhor Jesus. Mas vamos para frente. Vamos adiante. Se Paulo estava dizendo que as mulheres tinham de ficar sempre caladas na igreja, Paulo estaria contradizendo a si próprio. Pegou isso daí? Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 11, e o verso 5. Vamos lá? 1 Coríntios, olha, eu tô com a Bíblia aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 11, e o verso 5. Olha lá. Vamos ler até o verso 12. 1 Coríntios 11, do verso 5 ao 12. Vamos ler já o 4 também, né? Porque daí tá tudo dentro do contexto. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta afronta sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta afronta sua própria cabeça, porque é a mesma coisa como se estivesse raspada. Portanto, se a mulher não quer estar sob cobertura, que tosquie o seu cabelo também. E se for vergonhoso para a mulher o ser tosquiada ou rapar-se, que a sua cabeça esteja coberta. Porque o homem não deve cobrir a sua cabeça, porque é imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não procede da mulher, senão a mulher do homem. Presta atenção.
Se você isolar esses versículos aqui, dá uma bagunça tremenda. Só que o próprio apóstolo Paulo se explica. Olha só. Nem também o homem foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Os machistas adoram isolar esses 5 ou 6 versículos. Mas aí o versículo 10 é assim: portanto, a mulher deve ter sobre a sua cabeça um sinal de autoridade. Ah, não. Ah, não. Se a mulher não tem autoridade nenhuma, por que Paulo está falando que ela deve ter um sinal de autoridade? Por que a mulher, estando descoberta, perdia a autoridade? Era uma afronta para ela mesma. Mas se ela cobrisse, então ela estava dando a todos um sinal de autoridade. Então a mulher tem autoridade. Aqui já estreitou. Aqui já ficou confuso o negócio. Então Paulo está dizendo que a mulher tem autoridade. Porque ele está dizendo, ó, portanto a mulher deve ter sobre a sua cabeça um sinal de autoridade por causa dos anjos. Presta atenção. Mas no Senhor, olha o verso 11, gente. Por isso que não dá para estudar a Bíblia e isolar, meu povo. Não dá. Vou até tomar um pouquinho de água. Se você isolar os versículos bíblicos, você vai fazer uma bagunça hermenêutica, uma bagunça exegética, uma bagunça cultural. Não dá. Eu vou até botar minha blusa aqui, que agora até me deu um frio. Vou jogar a blusa aqui para me esquentar um pouquinho, tá bom? Assim eu fico quentinha. Ai, que maravilha. Amém? Então não dá para você isolar. Olha o que Paulo vai falar aqui, ó, no verso 11. Mas no Senhor nem a mulher é algo sem o homem, nem o homem é algo sem a mulher. Ô machista, você nunca leu isso não? E você, feminista, nunca leu não? Um abraço para o meu irmão Abimael lá de Curitiba, Carlinha, a irmã Karine, pessoal que está no Face, no Instagram, Deus abençoe vocês. Ô gente, não pode isolar isso aqui. Você não pode excluir 1 Coríntios capítulo 11, o verso 11. Nem o homem é nada sem a mulher, nem a mulher é nada sem o homem. Então, Paulo está respaldando aqui o que eu já ensinei para vocês nas aulas 1, na aula 2, na aula 3, na aula 4, na aula 5, na aula 6, que está lá no meu canal do YouTube. Entra lá no meu canal do YouTube, Robervânia Pastora, e você vai encontrar lá essas aulas que Paulo respalda. Olha o verso 12. Porque assim como a mulher provém do homem, olha aqui. Ah, não, irmãos, eu não aguento. Oh, não aguento. Não aguento. Olha só, eu não aguento. Os machistas e os feministas, eles são muito ignorantes. Olha isso daqui. Porque assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce da mulher. Então quem é maior e quem é menor? Aqui entra aquela perguntinha: quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Nós temos essa resposta porque nós lemos em Gênesis que Deus fez o homem, não é? Só que o que você precisa entender? Que quando Deus fez o homem, o ish, o macho, ele já fez colocando a mulher dentro do homem. Ele não faz o homem isoladamente. Ah, não, irmãos. Isso aqui que eu estou te dando, isso aqui é revelação, é chave, isso aqui é entendimento da palavra. Se você não pegar isso aqui, você não pega mais nada. Quando Deus faz o homem, eles façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a mulher já está no homem. Porque quando Deus quer fazer a mulher, ele não faz um outro homem. Ele não pega o barro de novo. Já foi feito o ser humano do barro. A mulher já está dentro do homem. Então o que ele faz? Ele adormece o ish, o macho, a primeira espécie macho, e ele tira a mulher do macho, porque já está nele. A matéria-prima já está no homem. Então quando Deus faz, ele já faz completo. Já estava lá. E aí Deus olha e vê que não é bom que esse macho fique só, porque todos os outros Deus fez macho e fêmea. Todos os animais tinham a sua fêmea correspondente. E o homem, o ish,
estava só. E aí Deus, não, deixa eu pegar e fazer para ele uma disjuntora. Vou fazer uma fêmea. Da onde que eu tiro a fêmea? Dele, já está dentro dele. Deus já colocou lá a matéria-prima. E aí o que, que ele faz? Ele adormece o homem, tira uma das suas costelas e forma a isha no hebraico, a fêmea, a mulher. Então Paulo está falando, porque assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo procede de Deus. Homem e mulher procederam de Deus. Pastora Regiane, minha amiga, Deus te abençoe. Então, machistas e feministas são ignorantes quanto à teologia bíblica. Porque nem o homem é maior que mulher e nem a mulher é maior do que o homem. Quem veio primeiro? Quem nasceu de quem? Paulo está falando assim, o homem provém da mulher e a mulher provém do homem. Para existir hoje o homem, o macho, tem que uma mulher gerar ele. Tá pegando, irmãos? Tá pegando? Então não existe maior ou menor. Ok? Aí Paulo fala, julgai entre vós mesmos. É conveniente que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? E aqui já é outra situação que depois nós vamos tratar sobre essa questão. Tá? Então veja bem, quando nós falamos sobre 1 Coríntios capítulo 14, verso 34, podemos pensar que Paulo está se contradizendo? Porque se Paulo está mandando as mulheres ficarem caladas e está tirando a autoridade das mulheres, ele está se contradizendo. Porque nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios capítulo 11, verso 5, ele diz que a mulher tem uma autoridade. Ele ensina a respeito da mulher que ora e que profetiza. Tá? Paulo fala sobre a mulher que ora e que profetiza. Presta atenção nisso. Em Apocalipse capítulo 19, o versículo 10, profetizar é dar um testemunho público de Jesus. Profetizar é dar um testemunho público de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 14 e o verso 3, presta atenção aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 14, abre a Bíblia aí. E o verso 3, Paulo fala assim, ó, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Preste atenção no contexto de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34. Paulo revela que a profecia tem por objetivo edificar. O que é edificar? É ensinar. É estruturar. Paulo fala que a profecia tem por objetivo exortar. O que é exortar? É corrigir. E Paulo fala que a profecia tem por objetivo consolar, ou seja, reanimar. Então, quando o apóstolo menciona a mulher que ora e profetiza, ele tinha a expectativa de que ela fizesse isso em público e em voz alta. Ou a mulher só poderia orar em espírito, só na mente. A mulher ia chegar lá no templo e ela ia ficar só meditando. Ela não podia abrir a boca, ela não podia falar em voz alta. Então, se a mulher ora e se a mulher profetiza, então Paulo não está desautorizando as mulheres de se expressarem em público. Prestou atenção nisso? Está pegando isso? Está ficando claro para vocês? Ademais, se Paulo estava apresentando um conceito absoluto, estou falando de conceito absoluto, de uma doutrina para todos nós, e não de um fato relativo para a igreja de Corinto. Se Paulo está apresentando um conceito absoluto, isto é, afirmando que as mulheres estão obrigadas a permanecer silenciosas, teríamos que aplicar isso a todo e qualquer ruído que elas fizessem. Assim teríamos de proibi-las não somente de pregar, mas de cantar, de orar em voz alta, de dar um testemunho e até de dar um aviso na igreja.
Elas não poderiam rir das piadas dos pregadores, nem ao menos tossir ou fazer qualquer outro barulho. Isso não lhe parece um tanto ridículo? Imaginemos o esforço que as mulheres estariam tendo de fazer para observar um regulamento que alguns consideram um conceito absoluto da Bíblia. A gente tem um exemplo disso na nossa história eclesiástica, na nossa história da igreja, que é da Sophie Miller. Sophie Miller foi uma missionária que foi trabalhar na Colômbia no final da década de 1940. Ela atuava na região que ficava na confluência dos rios Amazonas e Orinoco, tendo fundado pelo menos 500 congregações. Anote isso aí. Sophie Miller fundou na década de 1940 500 congregações. Era uma mulher. Contudo, como lhe disseram que a mulher tinha de ficar calada na igreja, ela dava ensinamentos àqueles que ganhava para Cristo do lado de fora. Quando chovia, essa missionária pioneira se reunia com seus alunos numa varanda. Será que era preciso ela agir assim? A igreja é um edifício? É claro que não. A igreja é a reunião, é a junção dos membros que formam o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo somos a igreja. Nós temos um exemplo também do tão conhecido Watchman Nee, um grande pregador chinês cujos livros hoje são clássicos da literatura evangélica. Ele se converteu com a pregação de uma evangelista chinesa de nome Dora Yu. Anota isso daí. Depois ainda recebeu uma forte influência de várias mulheres de Deus, tanto chinesas quanto missionárias estrangeiras, que lhe deram ensinamento sobre a palavra de Deus. Posteriormente, porém, alguns crentes ensinaram ao Watchman Nee que as mulheres não podiam pregar, que as mulheres não podiam ensinar. E por causa disso, o Watchman Nee também adotou essas teses e este conceito. E por muito tempo, diversas evangelistas chinesas tiveram de paralisar o seu trabalho. Entretanto, sabemos de pelo menos uma ocasião em que alguns homens se esconderam atrás de uma cortina para ouvir mulheres capacitadas dando estudo bíblico para as senhoras. Imaginemos só, esses homens se escondiam atrás da cortina e ficavam escutando uma lição bíblica dada por mulheres. E, inclusive, faziam anotações. Depois, saíam dali e iam pregar aquilo para os outros. Ao que parece, o ato de plagiar aquelas irmãs ou de roubar a ideia delas era menos errado do que permitir que elas pregassem para os homens. Tudo isso por causa de uma cultura, de um conceito machista, onde a mulher era estigmatizada e castigada por ser mulher. E, erroneamente, por séculos e séculos, usaram 1 Coríntios capítulo 14 e o verso 34 para respaldar este conceito equivocado e que nós estamos mostrando aqui na íntegra para vocês. Sempre que o homem adiciona regulamentos humanos à palavra de Deus, tudo fica complicado. O legalismo provoca incríveis acrobacias mentais. Um dos 10 mandamentos, por exemplo, diz que temos de santificar o 7º dia. Temos que guardar o sábado. Agora preste atenção. Nós concordamos com essas ordenanças e sabemos que elas são princípios absolutos estabelecidos por Deus para todas as épocas e todas as pessoas. Contudo,
O que é que foi que o Senhor quis dizer quando mandou que guardássemos e santificássemos o sábado? Durante vários séculos, os rabinos judeus foram elaborando orientações para o povo acerca da guarda do sábado. Eles sabiam que não podia se trabalhar nesse dia, mas o que é que isto realmente significava? Guardar o sábado, o que realmente significa? Não é descansar no Senhor, que é o Senhor do sábado? Não é de fato entrar no descanso de Hebreus, que nos fala claramente sobre entrarmos na terra do repouso, do descanso? Oh, meus amados, assim também em relação às mulheres, o que é que Paulo de fato quis dizer? O que é que Paulo de fato estava ensinando? Vamos concluir acerca do que Paulo ensina sobre as mulheres ficarem caladas na igreja? Vamos meditar e concluir isso. Ele estava simplesmente procurando acabar com a desordem que havia na igreja. Se você estuda um pouquinho sequer de teologia, você sabe que a igreja de Corinto era uma das igrejas mais bagunçadas a respeito da liturgia do culto. Era uma igreja dotada de dons, porém, uma igreja que estava bagunçada quanto à liturgia do culto e da adoração. Paulo, ele simplesmente procura organizar e acabar com a desordem que estava acontecendo no ritual de culto. Ao que parece, as mulheres que não tinham nenhum estudo ficavam interrompendo o culto fazendo perguntas. Este é o contexto. Paulo explica, Paulo relata. No contexto do capítulo 14, Paulo está falando sobre o quê? Leia os versos anteriores. Paulo está falando sobre o falar em línguas, o interpretar, a importância da profecia, a importância da interpretação de línguas. Paulo não exclui as mulheres na profecia, Paulo não exclui as mulheres na oração. Paulo está tratando de como eles devem usar os dons na igreja. Então perceba que Paulo está organizando o culto e não lançando uma doutrina contrária à autoridade e ao ministério feminino. Tá pegando até aí? Tá entendendo até aí? O apóstolo disse que elas deveriam se calar e deixar para perguntar ao marido as suas dúvidas quando chegassem em casa. Agora preste atenção, gente. Paulo está falando a uma cultura judaica onde a mulher não podia falar em público. Nós explicamos isso para vocês na aula 6, está lá no canal do YouTube. Agora pensa vocês, essas mulheres cheias do Espírito Santo, essas mulheres cheias de dons, agora em público e durante o culto fazendo perguntas, às vezes até embaraçosas aos seus maridos, e colocando-os, como a gente diz popularmente, numa saia curta. Esse homem ficando envergonhado de repente até por não saber responder essa mulher em público e passar vergonha. Dentro da sua cultura judaica que era rígida e exigente. Então, preste atenção, eles se convertiam a Cristo, mas eles não deixavam de ser judeus. Então Paulo está dizendo, você mulher que tem dúvida, que quer aprender, presta atenção, gente, no contexto. Fala com o seu marido em casa, porque é indecoroso que as mulheres falem na igreja. Falem o que na igreja, gente? Ah, não aguento não. Olha aqui o texto, vamos ler, eu tô com a Bíblia aqui, ó. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler.
Se algo querem aprender, olha o contexto, verso 35. Perguntem em casa ao seu esposo. Então Paulo está falando que elas estão falando lá na igreja sobre algo que elas queriam aprender. Uma das técnicas de aprendizado, gente, é você ler de trás para frente, ou seja, não é satanismo não, tá? É você começar, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, ele termina no verso 40. Uma das técnicas de aprendizado é você começar do verso 40 e terminar lá no verso 1. Então, olha que interessante, o verso 35 está explicando o verso 34. O verso 35, ele está explicando o verso 34. Se algo querem aprender, perguntem em casa ao seu marido, ao seu esposo. Porque é indecoroso que as mulheres falem na igreja. Não é que a mulher não pode falar. A mulher não pode ficar falando, fazendo perguntas de ensinos que ela deveria compartilhar e aprender com seu esposo em casa. Porque na cultura judaica, quem passa os ensinos da Torá é o homem. O homem passa em casa para filhos e para mulher, para família. Então Paulo está organizando o culto aqui porque ele tinha virado uma bagunça. As mulheres agora estão cheias do Espírito Santo, as mulheres profetizam, as mulheres oram, as mulheres fazem parte do ministério, elas ajudam, não é? Elas são parte integrante no ministério apostólico, na igreja primitiva. E agora? E agora que essas mulheres, na igreja específica de Corinto, elas estão falando, fazendo perguntas e deixando os seus maridos em maus lençóis. Eu me lembrei agora. Ô, irmã Márcia, não fica brava comigo não, mas eu me lembrei agora da irmã Márcia. A irmã Márcia, volta e meia, solta umas assim, que o irmão Cláudio chega a se arrepiar, né, irmão Cláudio? Eita glória! É sobre isso que Paulo está tratando, gente. Paulo não tem problema com a mulher e nós vamos mostrar isso para vocês na próxima aula, tá bom? Para não ficar uma aula muito comprida. A Carlinha já tá ligada ali, ó, tá dando risada. Eita glória! Então o que Paulo está dizendo é que elas deveriam ficar caladas e deixar para perguntar ao marido quando chegassem em casa. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre esse texto, eu não tenho nenhuma dúvida sobre a teologia paulina. É muito claro o apoio que Paulo dá às mulheres, como Paulo insere as mulheres no seu ministério, a gente vai ver isso na próxima aula. David Hamilton analisa no seu livro essa passagem com detalhes e ele vai demonstrar que a intenção de Paulo era restaurar a ordem no culto e não de proibir as mulheres de todos os lugares e épocas de falarem na igreja. O apóstolo não combateu os costumes gregos e romanos. Ele está educando apenas as mulheres judaicas no culto da igreja, na igreja de Corinto. Amém? Ele agiu como Jesus. Jesus insere as mulheres, Jesus inclui as mulheres e não as exclui. Atuou dentro da sociedade, estabelecendo princípios da verdade que posteriormente iriam transformar essa mesma sociedade. Foi isso que Paulo fez. Ele deu ensinamentos pelos quais mais tarde as mulheres vieram a ter o direito de estudar e de subir a um púlpito para proclamar a palavra de Deus. É muito importante vocês meditarem nisso. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo que as mulheres são necessárias, que as mulheres são incluídas no ministério. E elas podem ensinar, elas podem assumir cargo de liderança na igreja. E na verdade, Paulo abre portas para o ministério feminino e ele faz isso publicamente. Publicamente. Nós precisamos que vocês meditem
e eu quero que você fique como lição de casa, como tarefa para a nossa próxima aula de quinta-feira que vem, 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 13, e eu quero lhe pedir que você estude também 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 ao 15. Eu gostaria que você pegasse esses dois textos e fizesse comparação de um texto com o outro, ok? Você que está acompanhando as nossas aulas, faça essa tarefinha de casa para a próxima aula. E na próxima aula, nós vamos ver o que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3 e 1 Timóteo capítulo 2, tá bom? Nós vamos estudar, vamos fazer uma comparação desses dois textos. E aí, você vai aprender o que é que Paulo fala sobre as mulheres, e nós vamos descobrir se Paulo insere ou não as mulheres no ministério, ok? Eu gostaria muito que as pessoas que são contra o ministério feminino na igreja assistissem à próxima aula. Porque se o que nós vamos estudar e meditar na próxima aula, e vamos ver nitidamente nas escrituras, a partir da próxima aula, as mulheres na igreja primitiva, as mulheres inseridas no ministério apostólico, Paulo citando essas mulheres no ministério, Paulo dando ênfase ao ministério dessas mulheres. Se ainda assim, irmão, você for contra o ministério pastoral feminino e as mulheres exercendo o ministério profético, apostólico, evangelístico, de mestre, aí não tem o que fazer. Aí você realmente é tapado, com todo o meu carinho e respeito pela sua vida. Não tem como abrir sua mente, porque daí você lê e não acredita no que está escrito. E aí eu repito para a gente finalizar a aula. Se você isolar versículos bíblicos, então você precisa voltar a matar pombinhos, a matar cordeiros, ovelhas, sacrificar animais. Você precisa viver novamente todo o ritual do Antigo Testamento. Se você quer isolar um versículo da Bíblia para respaldar um conceito, então você tem que isolar tudo e voltar a viver o tempo da era patriarcal na íntegra. Amém? Agora, se você é uma pessoa inteligente, que estuda a Bíblia com inteligência, com sabedoria do Espírito Santo, lê o texto, contexto, pega um versículo, aplica o versículo no contexto, medita na cultura, na história, faz a interpretação correta, a hermenêutica correta, exegese correta, aí, meu irmão, vai ficar muito claro para você que a mulher no Novo Testamento é fantástica, que Deus insere ela nos ministérios, os apóstolos incluem elas nos ministérios, e a mulher desenvolve um papel extraordinário na igreja primitiva, e durante toda a história, até chegar até nós, as mulheres são tremendamente usadas por Deus em todas as áreas da igreja, da história da igreja. Amém? Nós vamos encerrar a nossa aula por aqui, para não ficarmos cansativos a vocês. Ela estará no YouTube daqui a pouco. Nós já vamos colocar essa aula no canal do YouTube. E a aula 7, eu gostaria que você compartilhasse com seus amigos. Semana que vem, quinta-feira, às 21h30, eu estou aqui para a gente mergulhar um pouco mais na mulher e o apóstolo Paulo. A gente vai trabalhar muito essa questão de Paulo. Eu vou mostrar para vocês Paulo citando as mulheres no ministério apostólico, no ministério de diaconisa, no ministério de líderes na igreja primitiva, tá bom? E aí, a prova dos 9 será tirada. Se você não crê, não há o que ser feito, tá bom? Se você não crê, a gente continua amigo, tudo na santa paz, não vamos brigar, ninguém vai ficar chateado,
Mas aí vai ser um problema só teu, que a gente vai provar, a prova dos 9. Hoje a gente trabalhou essa questão de 1 Coríntios capítulo 14, versos 34 e 35. Está muito claro que o contexto do que Paulo está falando se refere a dons e a liturgia do culto, e como a igreja de Corinto estava desorganizada, e as mulheres desrespeitando os maridos ao lhes fazer perguntas, não é, que elas deveriam fazer em casa, em particular, para não envergonhar seus esposos. Tá bom? Isso está muito claro. Aí, semana que vem, eu convido você para ficar comigo, para vir com a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, para nós estudarmos onde é que Paulo então cita as mulheres. Quais são os textos que Paulo cita a mulher, elogia, respalda as mulheres e aplaude elas pelo seu ministério e por tudo que elas faziam na obra do Senhor? Quinta-feira que vem eu te espero e eu vou te mostrar. Estuda aí, até quinta-feira que vem tem tarefinha de casa. Estuda 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 3 e faça um comparativo entre o capítulo 3 e o capítulo 2, tá bom? Faça um comparativo para que na semana que vem você já chegue na aula afiadíssimo nesse texto e a gente vai trabalhar algumas coisas que talvez você está lendo e está lhe passando batido por desconhecer o grego. E o Novo Testamento ele foi escrito em grego e você não pode interpretá-lo sem conhecimento do grego. Amém? Eu me despeço deixando para vocês um grande abraço. Entrem no meu canal do YouTube, se inscrevam lá, nos ajudem a chegarmos em 1000 inscritos para que nós possamos então ter uma liberdade de trabalhar melhor com o canal do YouTube. Você me encontra lá como Robervânia Pastor, o link também está aí no Instagram e o link do canal do YouTube está aí no Facebook. Deus te abençoe. Apaixonem-se por estudar a Bíblia Sagrada. Apaixonem-se por estudar a palavra de Deus, porque nós erramos por desconhecer as Escrituras Sagradas. Muito obrigada ao carinho de todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. E se Jesus não voltar, quinta que vem estaremos aqui com mais uma aula extraordinária. Deus abençoe, muito obrigada.